Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem tudo o que querem enquanto você fica pedindo licença para existir? Eu vou te contar uma verdade que vai doer, mas que pode mudar sua vida para sempre. Você está sendo pisoteado porque escolheu ser irrelevante. E antes que este vídeo termine, você vai entender exatamente como reverter isso. Existe uma razão científica pela qual pessoas más prosperam mais que pessoas boas, e não tem nada a ver com sorte ou injustiça. Tem a ver com uma lei brutal da natureza humana que nunca te ensinaram. Vamos começar com uma pergunta que vai te incomodar. Quando foi a última vez que alguém realmente respeitou você, sem que você precisasse implorar por isso? Quando foi a última vez que suas opiniões foram levadas a sério, sem que você tivesse que se justificar 1000 vezes? Se você está hesitando para responder, já descobriu onde está o problema. A verdade é cruel, mas necessária. Você está sendo tratado exatamente como merece ser tratado. E antes que você se ofenda, deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Não estou falando sobre merecer no sentido moral. Estou falando sobre as regras invisíveis que governam todas as interações humanas. Regras que ninguém te ensinou, mas que todo mundo ao seu redor conhece instintivamente. Você cresceu acreditando que ser bonzinho ia te levar longe, que sendo gentil, prestativo e sempre disponível, as pessoas iam te valorizar, que sendo justo e honesto, você seria recompensado. Mentira, tudo mentira. E o pior, você foi enganado pelos próprios pais, professores e pela sociedade que te criou para ser um cordeiro num mundo de lobos. Olhe ao seu redor. Quem está ganhando mais dinheiro? Quem está em posições de liderança? Quem tem os melhores relacionamentos? Quem é realmente respeitado? Não são os bonzinhos. São aqueles que entenderam uma verdade fundamental. O respeito não é dado, é conquistado através do medo ou da admiração. E quando você não consegue admiração, só resta o medo. Maquiavel já dizia há 500 anos: é melhor ser temido do que amado, quando você tem que escolher entre os dois. Ele não estava sendo cruel, estava sendo realista. Ele observou como o poder realmente funciona, não como gostaríamos que funcionasse. E essa observação continua válida hoje, talvez mais do que nunca. Você está vivendo numa sociedade que te ensinou a ser fraco. Te ensinaram que mostrar vulnerabilidade é força, que pedir desculpas constantemente é humildade, que aceitar desrespeito é maturidade. Resultado: você virou um capacho emocional, um fantoche que dança conforme a música dos outros. E o pior, você faz isso achando que está sendo uma boa pessoa. Mas aqui está a realidade que ninguém te conta. Pessoas boas são esquecidas. Pessoas temidas são lembradas. Pessoas boas pedem. Pessoas temidas recebem. Pessoas boas se justificam. Pessoas temidas simplesmente existem. E o mundo se adapta a elas. Isso não significa que você precisa se tornar um psicopata. Significa que você precisa entender que gentileza sem limites é fraqueza, disponibilidade sem critérios é desespero, bondade sem reciprocidade é estupidez. E enquanto você não entender isso, continuará sendo usado, descartado e esquecido. A diferença entre você e aqueles que realmente mandam não está no talento, na sorte ou nas oportunidades. Está na compreensão de uma verdade simples: o mundo não é justo, e quem age como se fosse está destinado ao fracasso. Os fortes criam suas próprias regras. Os fracos seguem as regras dos outros. Você quer continuar sendo mais um na multidão? Ou quer aprender as regras reais do jogo? Porque eu vou te ensinar algo que mudou minha vida completamente. Como se tornar alguém que as pessoas respeitam automaticamente, sem precisar implorar, sem precisar se humilhar, sem precisar abrir mão da sua dignidade. Vamos mergulhar na psicologia sombria por trás do poder. Nietzsche, o filósofo que a sociedade ama odiar, disse algo que vai te chocar: o que não me mata me fortalece. Mas ele disse algo ainda mais profundo que poucos conhecem:
A bondade descontrolada é a fraqueza disfarçada de virtude. Estudos recentes de neurociência comprovaram algo assustador. Nosso cérebro está programado para respeitar dominância, não bondade. O córtex pré-frontal, responsável pelas decisões sociais, ativa circuitos de submissão quando detecta sinais de fraqueza em outros. Ou seja, biologicamente, as pessoas são programadas para pisar em quem demonstra vulnerabilidade excessiva. Você já percebeu como funciona no reino animal? O alfa da matilha não precisa ser o mais forte fisicamente. Precisa ser o mais imprevisível. Os outros lobos não sabem exatamente como ele vai reagir, então preferem não testá-lo. Essa é a primeira lei do poder. Imprevisibilidade gera respeito. Sun Tzu, no Arte da Guerra, ensinou algo revolucionário. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas ele disse algo ainda mais importante que ninguém cita. O supremo refinamento da arte da guerra é subjugar o inimigo sem luta. Traduzindo, o verdadeiro poder é fazer as pessoas se comportarem do jeito que você quer, sem precisar forçá-las. Aqui está o que está acontecendo com você, neste exato momento. Você está sendo condicionado pela síndrome do bonzinho. É um fenômeno psicológico onde a pessoa desenvolve uma necessidade compulsiva de agradar, para evitar conflitos. O resultado? Você vira um viciado em aprovação, sempre mendigando migalhas de reconhecimento. Robert Greene, no As 48 Leis do Poder, revelou algo que mudou completamente minha perspectiva. Lei número 4. Sempre diga menos do que necessário. Por quê? Porque quando você fala demais, está entregando seu poder, está mostrando suas cartas, está se tornando previsível. E pessoas previsíveis são controláveis. Vamos falar sobre algo que vai te incomodar. Você tem medo de decepcionar os outros, mas não tem medo de decepcionar a si mesmo. Você quebra promessas que fez para você mesmo, mas se mata para cumprir promessas que fez para estranhos. Isso é autossabotagem em estado puro. Existe um conceito na psicologia chamado reciprocidade tóxica. É quando você dá constantemente sem receber nada em troca, esperando que sua bondade seja retribuída no futuro. Mas aqui está a verdade cruel. As pessoas não valorizam o que é fácil de conseguir, elas valorizam o que é escasso, o que tem custo, o que pode ser perdido. Maquiavel observou algo genial sobre a natureza humana. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Em outras palavras, a percepção é mais importante que a realidade. Se você parece fraco, será tratado como fraco, independente da sua força real. Aqui está um experimento mental que vai abrir sua mente. Pense na pessoa que mais te intimida no seu círculo social. Agora analise. Ela é realmente superior a você em tudo? Provavelmente não. A diferença está na atitude. Ela age como se merecesse respeito, então recebe respeito. Você age como se não merecesse, então não recebe. A psicologia comportamental descobriu algo fascinante. Pessoas que estabelecem limites claros, desde o primeiro encontro, são percebidas como mais competentes e confiáveis. Já pessoas que se mostram disponíveis demais são subconscientemente classificadas como desesperadas ou sem opções. Vou te contar um segredo que poucos conhecem. Existe uma diferença abismal entre ser temido e ser odiado. Pessoas temidas são respeitadas à distância, mas procuradas quando precisam de resultados. Pessoas odiadas são evitadas completamente. O truque está em ser firme sem ser cruel, inflexível sem ser injusto. O filósofo Schopenhauer disse algo revolucionário: um homem pode fazer o que quiser, mas não pode querer o que quiser. Isso significa que você tem controle total sobre suas ações.
mas suas vontades são moldadas pelo ambiente. Se você se cerca de pessoas que te desrespeitam, vai querer ser desrespeitado. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Gentileza é uma moeda, e como toda moeda, quando você a distribui demais, ela perde valor. Sua gentileza precisa ser rara, direcionada e condicional. Caso contrário, vira lixo emocional que qualquer um pode pisar. A neurociência comprovou que nosso cérebro processa a rejeição da mesma forma que processa dor física. Por isso você sente uma pontada real no peito quando alguém te ignora. Mas aqui está o que os fortes descobriram. Quando você para de temer a rejeição, ela para de ter poder sobre você. Agora vamos para a parte que realmente importa. Como aplicar isso na vida real? Porque teoria sem prática é masturbação intelectual, e você já perdeu tempo demais sendo intelectualmente masturbado pelo sistema. Primeiro exemplo prático. Você está numa reunião de trabalho e alguém interrompe você pela terceira vez. O bonzinho finge que não aconteceu nada e continua falando. O resultado, todos percebem que podem te interromper à vontade. Você virou o palhaço da reunião. A pessoa temida para imediatamente olha nos olhos de quem interrompeu e diz: termina o que você estava falando. Depois eu termino o que eu estava falando. Simples, direto, sem agressividade, mas com firmeza absoluta. Segundo exemplo, seu chefe te dá mais trabalho, enquanto seus colegas ficam de boa. Por que isso acontece? Porque você nunca disse não. Você virou o lição emocional da empresa. Todo mundo joga problema em cima de você, porque sabe que você vai aguentar calado. A pessoa temida responde: posso fazer isso, mas vou precisar tirar X e Y da minha lista de prioridades. O que você prefere não é uma recusa, é uma negociação de igual para igual. Terceiro exemplo real. Aquele amigo que só aparece quando precisa de algo. Você sempre atende, sempre ajuda, sempre está disponível, e quando você precisa, ele está ocupado. Isso acontece porque você ensinou a ele que seu tempo não tem valor. A pessoa temida estabelece reciprocidade. Claro, posso te ajudar. Aliás, ainda lembro daquela vez que precisei de você, e você estava ocupado. Que bom que agora você tem tempo livre. Quarto caso prático. Relacionamentos amorosos. Você faz tudo pela pessoa. Está sempre disponível. Aceita qualquer comportamento. Você vira um móvel na vida dela. Útil, mas sem valor emocional. A pessoa temida cria escassez artificial. Não está sempre disponível. Tem uma vida própria interessante. E estabelece padrões claros de comportamento. Eu não aceito ser tratado assim. Não é chantagem. É autodignidade. Vamos falar sobre linguagem corporal. Porque 93% da comunicação não é verbal. O bonzinho anda curvado, evita contato visual, fala baixo, ocupa pouco espaço. O resultado? Todo mundo percebe subconscientemente que ele não tem confiança em si mesmo. A pessoa temida caminha ereto, mantém contato visual, fala com clareza e ocupa o espaço que merece. Não é arrogância, é presença. Aqui está um exemplo devastador de manipulação que você provavelmente já sofreu. Alguém te critica destrutivamente e depois diz foi só uma brincadeira. Quando você se ofende, isso é gaslighting emocional. Fazem você duvidar da sua própria percepção. O bonzinho engole e ri. A pessoa temida responde: não foi engraçado para mim. Da próxima vez, escolhe melhor suas palavras. Vou te contar sobre um padrão que você vai reconhecer. O teste de limite. As pessoas fazem isso instintivamente. Testam até onde podem ir com você antes de você reagir. Se você nunca reage, elas concluem que podem fazer qualquer coisa.
Por exemplo, chegam atrasadas nos encontros com você, cancelam em cima da hora, fazem piadas às suas custas. Cada vez que você aceita calado, elas escalam o nível de desrespeito. Outro exemplo prático: redes sociais. Você posta algo e fica ansioso pelos likes e comentários. Isso é mendicância digital. Você está implorando por validação de estranhos. A pessoa temida posta o que quer, quando quer, sem se importar com a reação. Não porque é insensível, mas porque sua autoestima não depende da aprovação alheia. Vamos falar sobre dinheiro, porque aqui a coisa fica séria. Você empresta dinheiro para todo mundo que pede, mesmo sabendo que não vai receber de volta. Por que faz isso? Porque tem medo de parecer egoísta. Resultado: você vira o banco dos outros, enquanto eles vivem suas vidas tranquilos. A pessoa temida empresta uma vez, se não pagarem nunca mais. Sem drama, sem cobrança, simplesmente never again. Aqui está um exemplo de auto-engano que vai te chocar. Você aceita convites para coisas que não quer fazer, porque tem medo de decepcionar os outros. Vai a aniversários chatos, eventos sem graça, encontros que drenam sua energia. Por quê? Porque confunde educação com submissão. A pessoa temida diz: não posso ir sem dar explicações detalhadas. Não deve satisfação da sua agenda para ninguém. Um caso clássico: discussões no WhatsApp. Você manda uma mensagem importante e a pessoa visualiza, mas não responde. Depois de horas, você manda outro texto perguntando se ela viu. Isso é comportamento de mendigo digital. A pessoa temida manda uma vez, se não responderam, ou não é importante para eles, ou eles não são importantes para você. Simples assim. Último exemplo prático: você está num grupo de amigos e alguém faz uma piada humilhante sobre você. Todo mundo ri, incluindo você, porque não quer estragar o clima, mas por dentro está fervendo. Isso é covardia social. A pessoa temida não ri, olha sério para quem falou e pergunta: o que exatamente foi engraçado nisso? Cria um constrangimento estratégico que ensina limites para todos os presentes. Agora vamos às técnicas práticas que você pode implementar hoje mesmo para se tornar alguém verdadeiramente temido, no melhor sentido da palavra. Estas são as armas que vão transformar você de capacho emocional em uma força a ser respeitada. Técnica número 1: o silêncio estratégico. Quando alguém te critica ou te provoca, sua primeira reação é se defender imediatamente. Erro fatal: a pessoa temida permanece em silêncio por 3 a 5 segundos. Mantém contato visual e depois responde de forma calculada. Esse silêncio cria desconforto no agressor e te dá tempo para formular uma resposta devastadora. Teste isso na próxima vez que alguém te provocar. Conte mentalmente até 5 antes de responder. Você vai ver o poder que isso tem. Técnica número 2: a regra dos 3 não. Para cada 3 pedidos que você recebe, diga não para pelo menos um. Isso quebra sua reputação de pessoa que aceita tudo e cria escassez artificial. As pessoas começam a valorizar mais os momentos em que você diz sim. Lembre-se, quem está sempre disponível nunca é prioridade de ninguém. Técnica número 3: o espelho emocional. Quando alguém chega alterado falando com você, não absorva a energia negativa. Mantenha sua energia neutra e responda no mesmo tom que gostaria de ser tratado. Se eles gritam, você fala baixo. Se eles se descontrolam,
Você se controla. Isso força a pessoa a se ajustar ao seu nível energético. Não o contrário. Técnica número 4. A consequência natural. Pare de avisar que vai tomar atitudes. Simplesmente tome. Se alguém chegou atrasado 3 vezes, da próxima vez vá embora após 15 minutos. Sem avisos, sem ameaças, sem drama. Ações falam mais alto que palavras. E consequências ensinam mais que sermões. Técnica número 5. O não explicativo. Pare de dar justificativas detalhadas para cada decisão sua. Não posso é uma frase completa. Não quero também é válido. Quando você se justifica demais, está implicitamente pedindo permissão para ter suas próprias vontades. A pessoa temida toma decisões e comunica, não pede aprovação. Agora vou te ensinar a detectar quando estão tentando te manipular. Preste atenção nestes sinais. Quando alguém usa frases como se você realmente se importasse comigo. Depois de tudo que fiz por você, você sempre faz isso. Você nunca me escuta. Isso é chantagem emocional pura. A resposta padrão da pessoa temida é: não vou discutir baseado em generalizações. Se você tem um problema específico, vamos resolver. Especificamente, vamos falar sobre o conceito mais importante: reciprocidade consciente. Monitore o equilíbrio das suas relações. Quem sempre liga para quem? Quem sempre procura quem? Quem sempre cede? Se você sempre está dando mais do que recebe, pare imediatamente. Não de forma dramática. Simplesmente equilibre a balança. Pare de ser o primeiro a mandar boa noite. Pare de ser quem sempre sugere os encontros. Pare de ser o banco emocional de todo mundo. Aqui está uma verdade que vai te libertar. Você não precisa ser amado por todo mundo. Na verdade, se todo mundo gosta de você, você provavelmente é uma pessoa sem personalidade própria. Pessoas interessantes têm admiradores e detratores. Pessoas sem graça têm indiferença. O que é pior? Ser odiado ou ser ignorado? Ser odiado significa que você causou algum impacto. Ser ignorado significa que você é irrelevante. A transformação real começa quando você entende que conflito não é o fim do mundo. Você foi condicionado a evitar conflitos a todo custo. Mas conflitos saudáveis construem respeito. Quando você defende seus pontos de vista com firmeza, as pessoas podem discordar de você, mas vão te respeitar. Quando você concorda com tudo, para evitar atrito, elas vão te tolerar, não te respeitar. Vou te dar a fórmula de ser temido de forma saudável. Seja justo, mas inflexível. Trate todos com o mesmo padrão de respeito que você espera receber. Não seja cruel, mas seja firme. Não seja vingativo, mas seja consequente. Não seja agressivo, mas seja a diferença entre ser temido e ser odiado. Tem esse equilíbrio. Lembre-se sempre. Você ensina as pessoas como te tratar. Cada vez que você aceita um desrespeito, te está dando uma aula prática de como podem te tratar. Cada vez que você estabelece um limite, está ensinando onde sua dignidade começa. Então aqui está meu desafio final para você. Escolha uma situação na sua vida onde você está sendo desrespeitado regularmente. Pode ser no trabalho, em casa, com amigos. Esta semana,
Estabeleça um limite claro nessa situação. Não precisa ser agressivo. Seja firme. Não precisa ser cruel. Seja claro. E observe a mágica acontecer. O mundo não vai mudar para se adaptar à sua gentileza, mas quando você mudar sua postura, o mundo vai se adaptar ao seu poder. Seja temido.